Então um beija-flor, amados, fez amizade com um corvo. Algo inusitado, mas fizeram amizade. E essa amizade foi crescendo, eles foram se tornando muito amigos, até que o beija-flor convidou o corvo para jantar na casa dele. O corvo foi para o jantar e o beija-flor preparou o melhor que ele tinha para o corvo se servir. Então, para o beija-flor, o que é alimento? Néctar. Néctar de flores, coisas doces, suaves, leves. O beija-flor é esbelto, é leve, é pequeno, é rápido. E o corvo se banqueteou daquele doce todo. E ficou feliz. E celebraram a comunhão naquela amizade. E o corvo ficou de devolver a gentileza. E um dia convidou o beija-flor para jantar na casa dele. E aí o corvo também preparou o melhor. As melhores iguarias do que ele gosta de comer. Aí tinha uns vermes, tinha uma carniçazinha ali de um gambá que morreu, tinha umas vísceras que morreu recentemente, estavam fresquinhas. Ele pegou o melhor do que ele come e colocou na mesa. O beija-flor ficou desconcertado, mas mesmo assim ele comeu. Ele provou aquilo tudo e foi comendo e, enfim, o corvo ficou feliz, porque o seu amigo elogiou o banquete. O beija-flor estava tão envolvido com essa amizade, que ele trocou o natural alimento dele, que é leve, doce, suave, por animais, resto de animais mortos, lixo, porque o lixo é o alimento do corvo. Ele teve que comer daquele lixo, só para não magoar o seu amigo. E vamos ler agora, obviamente, 1 João, não tem outro texto, primeira carta de João, capítulo 2. E vamos ler o versículo 16, 15, 16 e 17. O verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Vamos desfrutar desse maná. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem de onde? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Qual é a moral da história que eu contei? É muito simples. O beija-flor é todo aquele que faz a vontade de Deus. O beija-flor é aquele que come dos finos manjares de Deus, dos suaves e doces manjares de Deus. Quem é o corvo? O corvo é aquele que rejeitou a Cristo, aquele que rejeita os ensinamentos bíblicos, aquele que vive segundo o Deus desse século, ou seja, o diabo. Então, amados, segundo essa história que eu contei e esse texto que você leu, dá para perceber que não há comunhão entre beija-flor e corvo. Ambos são pássaros, mas eles não comem a mesma coisa. Porque se o beija-flor tiver um colapso, ele vai virar jantar do corvo. E é isso que acontece com o cristão que é engolido pelo mundo. João diz assim no versículo 17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então a pergunta que surge é: quem é que eu sou nessa ilustração? Que papel eu estou desempenhando no mundo e no reino de Deus? Será que eu tenho sido um corvo ou tenho sido um beija-flor? E vamos começar com um meia-culpa. Em primeiro lugar, há corvos na casa do Pai. É uma realidade. Existem corvos na casa de Deus. Existem corvos na igreja. E começa no púlpito. E a Bíblia já dizia isso lá atrás. Então o que te escandaliza que acontece hoje, já havia alertas lá atrás. E Pedro dá um desses alertas. Você não está em 1 João? Volta só um pouquinho e você vai chegar na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Olha onde é que começa. Olha onde os corvos estão hoje em dia. Assim como no meio do povo,
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós o quê? Falsos, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de quem? De vós, com palavras como fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Vamos dar um ponto de segmento aí. A corrupção, amados, segundo a palavra de Deus, parte dos falsos mestres, que pregam um falso evangelho, um evangelho que não enxerga pessoas, mas enxerga dados. Vê você como um número, vê você como uma cifra a mais. Esses falsos mestres têm desviado muitas pessoas da verdade. E olha o que está escrito aqui no versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que é que tem acontecido aí? A corrupção começa no púlpito. Isso é uma lástima. Agora é o mais impressionante. Jesus já previa que isso aconteceria. E ele disse que esses homens viriam como lobos em meio às ovelhas. Mas eu descanso no Senhor. Por quê? Eu não tenho que ser juiz. Você não tem que ser juiz de ninguém. Está escrito aqui que o julgamento já foi feito, já foi lavrada já a sentença por Deus. Esses homens já têm um fim certo, o inferno. Falsos mestres. Por causa deles, o evangelho tem sido infamado. Qual é a má fama que o evangelho tem desfrutado lá fora por causa dos falsos mestres? Se tem falsos mestres aqui em cima, é porque tem falsas ovelhas aí embaixo. Porque se tem homens corruptos, fazendo o que querem, manipulando pessoas, como está escrito na palavra de Deus, é muito claro, está escrito aqui, amados. Farão comércio de vós. Esses homens fazem comércio das pessoas. Eles mercantilizam a fé, usam a necessidade das pessoas, o desespero, a angústia. Uma pessoa que tem um filho nas drogas, faz qualquer coisa para libertar o filho, inclusive até acorrenta dentro de casa. Aí vem um falso mestre que promete, através de um falso evangelho, uma solução, desde que abra o bolso e contribua com a igreja. A pessoa vai, faz tudo o que o falso mestre diz e se frustra porque não acontece nada. É um falso evangelho. Falsos mestres têm ensinado um evangelho de facilidades, mas também é um evangelho permissivo. É um evangelho que tudo pode. Você pode fazer qualquer coisa. Não pode não. Cada não de Deus é para a tua proteção, porque Ele ama você. Mas a corrupção também está entre aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, preferem a ilusão do mundo. Aí na própria carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 17 ao 22, olha o que está escrito aí. Estes tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engoldam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo de quem? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Se os falsos mestres fazem com que o caminho do evangelho seja infamado, o que dirá das ovelhas que fazem do evangelho algo personalizado e conveniente? A corrupção, amados,
está nos púlpitos, mas também está embaixo entre as ovelhas. Elas gostam de um evangelho corrompido, um evangelho que favorece ao erro, que fomenta tudo aquilo que não vem de Deus. E o mais impressionante é o seguinte: são pessoas que já foram lavadas pela verdade, já têm consciência plena do que é errado e do que é certo, mas escolhem o errado segundo o seu próprio entendimento e levam outros a seguirem o mesmo caminho. Eu não vou fazer guti-guti no queixinho de pecador. Eu vou abraçar aquele que chora porque quer abandonar o pecado. Eu não vou alimentar as debilidades das pessoas, mas eu vou dar um empurrão para que ande sozinho, para que dê um passo mais à frente. O verdadeiro evangelho, amados, não diz para você que você pode fornicar o quanto você quiser e depois está tudo bem porque você pediu perdão a Deus. O verdadeiro evangelho não diz que você pode encher a cara e que depois está tudo bem e que nada está acontecendo porque você tomou um banho, se perfumou e veio para a igreja, bateu o seu ponto social. O verdadeiro evangelho é feito de cruz, de sacrifício, de negação. É nisso que consiste o verdadeiro evangelho. Então a corrupção está também entre as ovelhas. O evangelho de verdade é outra coisa. O evangelho de verdade aponta para um dia, e esse dia está se aproximando mais rápido do que você imagina. A perseguição à igreja, ela já começou, como está na Bíblia, e já chegou de forma sutil, mas não é ainda o Estado perseguindo a igreja, mas um dia vai ser o Estado perseguindo a igreja, e aí vocês vão tremer, todos vão tremer, porque vão ver que Apocalipse está se cumprindo. Então aquela loucura dos crentes é verdade. É verdade. Jesus está voltando. Conserte a sua vida, entre em conserto com Deus. Entre em conserto com Deus. Então, muitos cristãos vivem uma vida mundana, achando que não tem consequências. E no versículo 19, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam heredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Uma lástima. Um cristão vivendo de forma mundana. Então você tem que saber se você é corvo ou se você é beija-flor. Se você prefere o néctar de Deus, aquilo que Ele tem preparado para você na glória, ou se você quer ficar comendo carniça como um corvo. Escolha nessa noite. Escolha nessa noite. E se você é cristão, batizado nas águas, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você já tem entendimento da verdade. Você já escapou da contaminação do mundo, como está no versículo 20. Como é que você pode outra vez se deixar levar pelas contaminações do mundo? Como é que você pode preferir outro lugar senão a casa de Deus? Como é que você pode preferir qualquer companhia, menos daqueles que têm a mesma fé que você? É disso que trata essa história, essa ilustração do beija-flor? Então, como alguém, depois de ser cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, como alguém que conheceu a mesa da Santa Ceia, pode preferir uma outra mesa? Então, como alguém, depois de ser lavado e liberto de um mundo como esse, prefere ainda comer com os corvos? Meu querido, minha querida, não ande com os corvos, não coma com os corvos, não beba com os corvos, não haja como os corvos agem. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, que é puro, isso vem de Deus, isso ninguém arranca de você. Agora, se você quiser, acontece como está no versículo 22. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então o que acontece com você que é cristão? Abandone a mesa dos corvos e vá beber do néctar que Deus tem para você. Más amizades, más influências vão arrastar você para o fundo do poço. Muita gente cometeu erros que tiveram reflexo para a vida inteira. Por quê? Por um momento de vacilo. Por quê? Deixou de ser beija-flor para ser corvo. Porque os corvos estavam se divertindo bastante. Abandona as carniças que você tem comido, as migalhas com quem você tem vivido, e venha para a mesa do banquete do rei. Abandona uma ilusão de relacionamento e abraça um relacionamento de verdade, baseado numa aliança de amor, uma aliança inquebrável. Porque Ele me amou, Ele ama você.
E quantas vezes você ofendeu a Ele com pensamentos, com palavras. Deus trouxe você aqui para que você tivesse uma segunda chance de entrar em acordo com Ele, de entrar em acerto com Ele, de entregar a sua vida a Ele. Mateus aceitou essa segunda chance e ainda compartilhou com seus amigos e conhecidos a mesma oportunidade que teve. Mateus levou Jesus para casa. Ah, pastor, eu não posso mais fazer isso. Pode. Você pode fazer isso ainda hoje. Leva Jesus contigo. Reúne quem você conhece na tua casa. Pega a palavra de Deus, abre a boca. Ele vai falar através de você. Então Deus, Ele quer um meio para agir. Mateus reuniu todo mundo e foi grande a bênção naquele dia, porque aquelas pessoas nunca ouviriam de um fariseu uma palavra de amor. Mateus, ele aceitou essa segunda chance e ainda compartilhou com seus amigos e conhecidos a mesma oportunidade. E eu quero perguntar a você, você já reuniu quantos para testemunhar da sua conversão a Cristo? Ou você se reúne com seus amigos para fazer o que os corvos fazem? Você tem néctar para dar e você tem dado o quê? Mais do mesmo. Decida nessa noite, se você quer continuar sendo um corvo, ou se você vai se tornar um beija-flor. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos em Cristo, eles se associaram tanto com pessoas que não andam nos caminhos do Senhor, que passaram a ter vínculos afetivos e laços de amizade com essas pessoas, e agora não sabem como se desvencilhar, ou não conseguem se firmar em amizades na igreja, em outros lugares. Por quê? Porque o coração está tomado já, não tem mais a necessidade de outros amigos, né? Só que essas amizades estão levando você para comer carniça. Então, meu querido, Deus trouxe você ao lugar certo. Entenda, para o corvo, a nossa amizade é recompensadora. Já que nós somos treinados e instruídos pelos princípios de Deus, nós temos que amar, e amar incondicionalmente, e muitos se aproveitam disso. É por isso que só podemos oferecer aquilo que nós temos de melhor para essas pessoas, mas não podemos nos tornar corvos, não podemos ir com eles, não podemos nos misturar com eles, não podemos ser como eles. Nós temos que estar com eles, mas ser como Cristo. No entanto, amados, o corvo que não conhece a palavra de Deus, ele, na história que eu contei, ele ofereceu o melhor para o beija-flor, não foi? No entendimento do corvo, ele está oferecendo o melhor. É o melhor que ele está acostumado? O melhor que ele estava acostumado eram vermes, carniça, vísceras. É isso que o corvo come. Então ele ofereceu para o beija-flor o melhor banquete que ele conhecia. Então não espere muito dessas pessoas, não espere compreensão, não espere solidariedade, não espere nada. Elas só têm para oferecer aquilo que elas estão acostumadas e vivem se alimentando espiritualmente. Mas você pode fazer a diferença nessa vida. E o que é que eles têm para te oferecer, para oferecer de melhor? É claro, busca por prazeres, materialismo, desobediência a princípios éticos e morais cristãos, imoralidade sexual. E você se envolve de tal forma que termina tendo o mesmo espírito que atua na vida deles. É como se chegássemos ao ponto de comer o que o corvo nos oferece, comer no nosso prato a comida que o corvo come, e a nossa pureza espiritual, a nossa busca por Deus é lançada por terra e nos tornamos tão sujos quanto um corvo. Mas maravilhosa graça e oportunidade de arrependimento encontramos em Deus. Para terminar, abra Efésios 2, por favor, do versículo 1 ao versículo 8. Deus tem a te oferecer exatamente isso nesta noite. Deus tem isso para te oferecer. Versículo 1: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, isso é muito lindo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que papel eu estou desempenhando no mundo e no reino de Deus? Será que eu tenho sido um corvo ou tenho sido um beija-flor? Jesus está voltando. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Entre em conserto com Deus.